Se você chegou até aqui, é porque a sua alma decidiu que é hora de continuar a jornada. Nos nossos encontros anteriores, nós conversamos sobre os fundamentos, sobre o que significa retornar e sobre a importância de colocar a casa em ordem por dentro antes de sequer pensar em subir espiritualmente. Hoje, nós damos o próximo passo. A partir deste ponto, o foco não é mais sobre como começar, mas sim sobre como dar continuidade. É sobre manter o eixo, aprofundar a prática diária e permitir que o conhecimento, que antes era apenas informação, comece a se tornar uma verdadeira transformação interna. Pense nesta série de vídeos não como capítulos isolados, mas como peças de um quebra-cabeça. Cada um se encaixa no outro, se conecta e constrói, pouco a pouco, uma linha sólida de desenvolvimento espiritual. Se você acompanhou os vídeos anteriores, agora é o momento de reforçar essa base que construímos juntos. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você não chegou atrasado, porque ninguém nunca está atrasado para o próprio caminho. Você chegou no momento exato em que precisava chegar. A partir de hoje, a gente avança, mas não com pressa, não com ansiedade, e sim com consciência, porque quem entende o processo aprende a entender a si mesmo. Este não é mais o primeiro passo. Este é o próximo. Quando falamos em retornar à Cabala, muitas pessoas imaginam que precisam voltar ao ponto de partida, como se tivessem perdido todo o progresso. Mas isso não é verdade. Retornar à Kabbalah não significa voltar ao início. Significa voltar com outra consciência. A pessoa que retorna não é mais a mesma que começou. E por isso a caminhada também não é a mesma. Esse retorno é um marco interno, um clique na alma. É como se a sua consciência, de repente, reconhecesse que agora está pronta para ouvir e entender aquilo que antes parecia complicado demais, distante demais. A Kabbalah não exige pressa de ninguém, ela exige presença. E presença não é um conceito abstrato, é prática diária, é atenção focada no agora. Por isso, o primeiro movimento do retorno nunca é para cima, em direção ao céu. É para dentro, em direção ao seu centro. É um reencontro consigo mesmo, antes de ser um reencontro com o Criador. Agora, vamos falar sobre a árvore da vida, mas sem aquele mistério todo, sem aquela linguagem que afasta. Quando a gente aprende a olhar para a árvore da vida como um mapa prático para o nosso dia a dia, cada esfera, cada sefirá, deixa de ser apenas uma teoria e se torna uma experiência viva. Vamos começar pelo topo, por Keter, a coroa. Keter representa a direção. Antes de qualquer ação, você precisa de um propósito. Antes de qualquer movimento, você precisa de um sentido. Keter é aquele ponto de silêncio onde você se pergunta: por que eu existo? Para onde estou indo? É a sua bússola interna, a sua conexão com a fonte de tudo. Logo abaixo temos Chokmah, a sabedoria. Chokmah é um impulso primordial, a faísca, a energia bruta antes de ganhar qualquer forma. É a inspiração pura, a ideia que surge do nada. É a força masculina, expansiva, que quer criar. Do outro lado temos Binah, o entendimento. Binah é a estrutura, é aqui que aquela energia bruta de Chokmah recebe corpo, recebe um caminho e principalmente recebe um limite saudável. Binah
é a força feminina, receptiva, que dá forma à ideia. Sem Binah, a energia de Chokmah se espalha e se perde, vira caos. E sem Chokmah, Binah se torna rigidez, uma estrutura vazia e sem vida. O equilíbrio entre os dois é o que permite a criação. Descendo para o centro, encontramos Tiferet, a beleza, o coração da árvore. Tiferet é o centro do ser, é o ponto de equilíbrio, onde a sua verdade interna encontra a sua expressão externa. É o lugar da autenticidade, onde a sua alma cobra coerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. É o seu verdadeiro eu. Mais abaixo temos Yesod, o fundamento. E Yesod é o espelho emocional, o subconsciente. Aqui moram os seus hábitos, as suas memórias, os seus padrões de comportamento e tudo aquilo que, de tempos em tempos, volta para ser visto, entendido e resolvido. E Yesod é a base da sua personalidade. E anote isso. Se Yesod não muda, nada na sua vida muda de verdade. Você pode até mudar por fora, mas por dentro, os padrões antigos continuarão se repetindo. E por fim, chegamos a Malkut, o reino. Malkut é o chão, o nosso mundo físico. É o teste final. É o palco onde o espiritual precisa se transformar em atitude concreta, em palavra, em escolha e em ação. Se uma ideia, um sentimento ou um propósito não se manifesta em Malkut, na sua vida prática, então, para Kabbalah, ele não existe de verdade. O grande segredo é que a árvore da vida não está fora de você, pendurada em uma parede. Ela está viva na sua consciência, no seu corpo, nas suas escolhas diárias e no seu cotidiano. Ela é o mapa da sua própria alma. Então, como a gente conecta tudo isso? Como a gente faz a energia fluir por esse mapa interno de uma forma organizada e consciente? A resposta está em uma prática central da Kabbalah, o pilar do meio. Você não sobe na árvore da vida pela força bruta ou pela ansiedade. Você sobe pelo alinhamento. O pilar do meio se baseia em 3 pontos fundamentais. Primeiro, a respiração. A respiração em 4 tempos, que já mencionamos, é uma ferramenta poderosa. Inspirar, reter o ar, soltar o ar, reter sem ar. O objetivo não é controlar o ar, mas sim organizar a mente, acalmar o fluxo de pensamentos e trazer a sua consciência para o momento presente. Segundo, o eixo interno. Visualize um alinhamento perfeito entre sua cabeça, seu coração e a base da sua coluna. A energia da criação desce pela árvore antes de subir pela sua consciência. Ao alinhar esses centros energéticos, você cria um canal limpo para que essa energia flua sem bloqueios. E terceiro, a espiritualidade não acontece no passado, remoendo culpas, e nem no futuro, alimentando ansiedades. A espiritualidade, a conexão real, só pode acontecer em um único tempo. Agora, a prática do pilar do meio te âncora no presente. Quando esses 3 pontos se encontram, menos respiração consciente, eixo alinhado e presença total, a energia flui de maneira harmoniosa. E quando a energia flui, a consciência se expande. Você começa a perceber as coisas de uma forma diferente, mais clara, mais profunda. Agora, eu quero te convidar para uma pequena prática, para que isso não fique só na teoria. Se você puder e quiser experimentar agora, faça o seguinte.
Leia com calma e siga os passos. Sente-se em um lugar tranquilo, com a coluna ereta, mas sem tensão. Os pés firmes no chão. Feche os olhos, suavemente. Comece com a respiração em 4 tempos. Inspire, contando até 4. Segure o ar nos pulmões, contando até 4. Solte o ar pela boca ou nariz, contando até 4 e permaneça sem ar, também contando até 4. Repita este ciclo 4 vezes, no seu ritmo. Agora, com a respiração já mais calma, visualize uma luz brilhante, pura e branca, flutuando acima da sua cabeça. Essa é a sua conexão com o Keter, com a fonte. Sinta essa luz descendo suavemente, como um fio de energia líquida, passando pelo centro do seu cérebro e descendo pelo centro do seu corpo, alinhando tudo em seu caminho. Leve a sua atenção para o centro do seu peito, para a região do seu coração, o seu tiferete. Deixa a luz se concentrar ali, aquecendo e iluminando essa área. Permaneça aí por alguns instantes. Apenas observe. Não tente forçar nada. Não busque uma experiência extraordinária. Se você sentir algo menos calor, formigamento, uma emoção, apenas permita que aconteça, sem julgamento. Se você não sentir nada, tudo bem também. Apenas permaneça na observação silenciosa. Lembre-se, a prática espiritual não é feita para impressionar, é feita para transformar. E a transformação acontece na constância, não na intensidade de um único momento. Quando se sentir pronto, respire fundo mais uma vez e abra os olhos. Se essa mensagem chegou até você, se você sentiu um chamado para continuar, talvez seja porque já é hora. Não para repetir o mesmo caminho de antes, mas para caminhar com uma outra consciência, com mais presença e profundidade. Se o que falamos hoje fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo escrevendo: eu continuo. Assim eu sei que estamos juntos nessa jornada e a gente segue. A Kabbalah, ela não muda a sua vida. Ela muda você e você muda a sua vida